Olá, amigo do YouTube, aqui é o professor Vanderlei falando, desvendando o segredo da matemática. Nesse vídeo de hoje, eu irei trazer o objeto de conhecimento, que vai ser estatística. Esse conteúdo, esse objeto de conhecimento é de suma importância para os alunos, porque em qualquer área que você for formar, você vai ter a disciplina, a matéria de estatística. Chama a vinheta. Bom, nós vamos ver aqui em estatística alguns termos de uma pesquisa estatística, que é população e amostra, indivíduo ou objeto, a variável qualitativa, a variável quantitativa, frequência absoluta e frequência relativa, tabela de frequência das variáveis quantitativas. E depois, no segundo momento, nós vamos ver sobre a representação gráfica, que é o gráfico de segmento, gráfico de barras, gráfico de setor, o histograma e construção desses gráficos. O termo de uma pesquisa estatística. O universo estatístico ou população estatística é um conjunto de todos os elementos que são capazes de fornecer dado para uma pesquisa. Quando o universo estatístico possui um número muito grande de elementos, de tal maneira a não ser possível colher informação com todos eles, é então utilizado um subconjunto desse universo que é chamado amostra. Bom, o que a gente vai entender aqui agora? Vamos entender o que é população estatística ou universo estatístico e o que é amostra. Quando você vai fazer uma pesquisa, suponhamos que você vai fazer uma pesquisa entre os brasileiros. Não será possível você pesquisar, consultar os 210 milhões de brasileiros que tem no Brasil. Sendo assim, você vai fazer o quê? Você vai tirar uma amostra. Lógico que obedecendo a alguns padrões, né? Quando você for fazer uma pesquisa, você vai ter que diversificar as idades, porque dependendo da pergunta, a idade vai influir. Então, você vai diversificar essa idade, né, para formar em grupos e vai, né, fazer uma amostra. Essa amostra pode ser de, por exemplo, pesquisar 5.000 pessoas no universo de 210 milhões. Então, os 210 milhões é a população estatística. E, no caso, 5.000 pessoas que eu falei é a amostra. Vamos ver sobre variável. O que é variável? Variável é cada uma das características inseridas nas pesquisas. Essas variáveis, ela pode ser dividida em qualitativa e quantitativa. Quando que uma variável é qualitativa? Apresenta como possíveis valores uma qualidade ou atributo do indivíduo pesquisado. Então, quando você for pesquisar alguma coisa de um indivíduo e ele representar uma qualidade ou valores, isso é variável qualitativa. E essa variável qualitativa ela pode ser ordinal ou nominal. Ordinal quando existe uma ordem nos seus valores. E nominal quando não existe uma ordem nos seus valores. Já a variável quantitativa, seus possíveis valores são números. E nessa quantitativa ela tem a quantitativa discreta e tem a quantitativa contínua. A discreta é quando se trata de contagem, números inteiros. Já a contínua é quando se trata de medida, números reais. Então vai ficar dividida assim: variável, ela pode ser dividida em qualitativa e quantitativa. E essa qualitativa, ela pode ser nominal ou ordinal. E a quantitativa, né,
ela pode ser discreta ou contínua. Nesse caso aqui ficou errado, que é discreta ou contínua. Termos de uma pesquisa estatística. É o que eu disse anterior. Nós temos população, que é o todo, e temos a amostra, que é uma parte escolhida do todo, que seria o subconjunto desse conjunto. Então, um total de elementos descreve o universo estatístico. Como nem sempre é possível consultar a todos, recorremos então ao que se chama de amostra. Ou seja, um grupo de elementos que, consultados, permitem que se chegue a um resultado mais próximo da realidade, né? Então, desse universo estatístico, você vai escolher uma quantidade de pessoas e essa quantidade vai ser uma amostra. E esse resultado vai chegar próximo da realidade. A amostra ela pode ser um indivíduo ou um objeto, tá? Então, quando você for tirar essa amostra, pode ser quem? Pode ser um indivíduo, pode ser também o objeto. Aí aqui está dividido tranquilamente, para vocês entenderem melhor, o termo de uma pesquisa estatística, né? Numa pesquisa estatística tem que ter o quê? A população e a amostra. A população é o universo a ser estudado, que é o todo. Já a amostra é um grupo elemento da população que permite que se chegue a um resultado esperado. Pode ser indivíduo ou objeto, né? E cada elemento da amostra pode ser o indivíduo ou objeto. E a variável são valor atribuído ao indivíduo ou objeto, né? Por exemplo, se eu pegar aqui o carro, né? Que é uma variável, que é um objeto no caso de pesquisa. Vou pesquisar sobre carro. Quais podem ser as variáveis pesquisadas sobre o carro? Né? O álcool, a gasolina, a potência do motor, a marca do carro e assim sucessivamente. Então vamos lá. Para ficar mais claro sobre o tipo de variável, qualitativa e quantitativa, vamos entender aqui. Ó. Qualitativa, ela pode ser dividida em nominal e ordinal. Já diz aqui, né, o significado da palavra. O nominal é o nome e o ordinal é a ordem. Você vai pesquisar sobre a profissão da pessoa, né? Sobre o sexo da pessoa, sobre a religião da pessoa. Não precisa necessariamente de uma ordem, né? Então ela é nominal, qualitativa nominal. Já a ordinal, ela necessita de uma ordem, por exemplo, escolaridade, estágio da doença e a classe social. Se você for observar aqui, ó, escolaridade, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Então há uma ordem, não tem como você fazer o ensino superior sem ter feito o ensino fundamental e o ensino médio. O estágio da doença, né? O estágio da doença, ela tem o quê? Ela tem grave e gravíssima, né? Então ela tem essa ordem. A classe social, classe baixa, a média e a alta, ela tem uma ordem, né? Então essa é a qualitativa ordinal. Já a quantitativa, ela pode ser discreta ou contínua. A discreta é quando você consegue só representar por números inteiros, né? O número de filhos, né? Pode ser 1, 2, 3 e assim sucessivamente. O número de acesso à plataforma, tiveram 5 acessos, 10 acessos, só números inteiros, não pode particionar esse número. Já a contínua são representados por número, mas pode particionar. Por exemplo, a altura. Não existe só inteiro, 1, 2, 3, 4, né? Tem 1,50, 1,55, 1,65. O peso também, né? 50 kg e 250 gramas. O salário também tem o real e o centavo, pode ser particionado. Então, quando pode ser particionado, ela é quantitativa e contínua. Quando não pode, ela é quantitativa discreta. Bom, para dado estatístico, você vai organizar
essa representação em dado. Por exemplo, ele quer fazer aqui, pesquisar e representar, né, a frequência absoluta e frequência relativa. Vamos aprender sobre frequência absoluta e frequência relativa. Foi pesquisado aqui 18 alunos. Esses 18 alunos foi pesquisada a altura deles. E lógico que entre 18 alunos tem alguns que vai repetir, mas tem muitos que vão ser diferentes, né? Então pegou de uma certa altura aqui, né? E aí nós vamos organizar esses dados na tabela. E aí esses dados podem ser divididos em intervalo. Como que você vai fazer isso? A menor altura aqui nessa tabela, em centímetro, é de 140 centímetros. E a maior altura, né, foi de 164. Então, se você observar aqui, se eu pegar de 140, a menor aqui foi 141. Se eu pegar de 140 até 165, aí eu pego o maior menos o menor. 165 menos 140 dá 25. Eu quero dividir em 5 intervalos, então eu vou dividir por 5. Dividir por 5 vai dar 5 intervalos, que é o de 140 até 144, não pode incluir o 45. 145, porque vai repetir na segunda linha, até o 149. 150 até o 154. 155 até o 159. O 160 até o 164. Então, de 140 até 144, teve um aluno com essa altura. De 145 até 149, teve 2 alunos. De 150 até 154, teve 4 alunos. 150 até 159, teve 5 alunos. E de 160 até 164, teve 6 alunos. Então, essa é a maneira de você organizar os dados, né, que você pesquisou. Temos aqui, para vocês entenderem o que é frequência absoluta e frequência relativa, né, duas demonstrações aqui. Foi pesquisado aqui o estilo de música que as pessoas gostam. E aí foi pesquisado num total 200 pessoas, aonde que 70 pessoas gostam de pop, 50 pessoas gostam de rock, 40 pessoas gostam de kizomba, 20 pessoas gostam de reggae, 15 pessoas gostam de country e 5 pessoas gostam de kuduro. Totalizando 200 pessoas. Isto é, cada pessoa equivale a uma frequência absoluta, né? Você pesquisou a quantidade de pessoas e tantas pessoas gostou de tal coisa, isto é frequência absoluta. A frequência relativa, você já vai fazer o seguinte, vai transformar em número decimal para possivelmente transformar em percentual. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar os 70 que gostam de pop e dividir pelos 200, que é o total, que dá 0,35, que equivale a 35%. 50 dividido por 200 dá 0,25, que equivale a 25%. 40 dividido por 200 dá 0,20, né? Aí não há necessidade de apresentar com 2 e 0 depois da vírgula, pode eliminar o 0 e representar por 0,2, multiplica por 100 dá 20%, e 20 dividido por 200 dá 0,10, que é a mesma coisa de 0,1, vezes 100 dá 10%, e o 15 dividido por 200 dá 0,075, multiplicado por 100 dá 7,5, e 5 dividido por 200 dá 0,025, que multiplicado por 100 dá 2,5. E somando isso aqui, os números decimais tem que dar 1, que é um inteiro, né? E somando números percentuais tem que dar 100%. Então, essa é a maneira de você calcular valor absoluto, valor relativo, né? Frequência absoluta e frequência relativa. E aí eu tenho aqui, ó, mais outro exemplo aqui. Por que eu coloquei esse outro exemplo? Porque aqui é apresentado por intervalo, igual aquele que nós vimos anterior, né? As alturas das pessoas, ele pegou de
de 5 e 5, né? De 169 a 174. 174 a 179, 179 a 184. Você pode olhar aqui, é de 5 e 5 centímetros. Então, a quantidade de pessoa que vai de 169 até 173, né? Observa que aqui é fechado e aqui é aberto, né? Então, não inclui o 1,74, vai até 1,73, porque o 1,74 vai repetir na próxima linha. Então, eu tenho 6 pessoas, né? Que tem a altura de 1,69 até 1,73. Aí eu tenho 3 pessoas que tem de 1,74 até 1,78. 2 pessoas de 1,79 até 1,83. 4 pessoas de 1,84 até 1,88. E 5 pessoas de 1,89 até 1,93. Totalizando uma quantidade de 20 pessoas. Como que eu vou fazer a frequência relativa? Ó, aí ele apresentou aqui para você entender melhor. 6 dividido por 20, que dá 0,30. Multiplicando por 100, 30%. 3 dividido por 20, que é o total, que dá 0,15, que dá 15%. E 2 dividido por 20 dá 0,10, vezes 100, 10%. 4 dividido por 20 dá 0,20, vezes 100, 20%. E 5 dividido por 20 dá 0,25 e dá 25%. Se você somar tudo aqui, dá 100%. E se você somar o número decimais todos aqui, vai dar 1 inteiro. Tranquilo? Questões de estatística. Vamos analisar essa questão aqui para você entender, né, como que é apresentado no gráfico uma questão estatística, depois de ter feito uma pesquisa, e como que você faz a leitura dessa questão para responder corretamente. Nós vemos aqui que foi entrevistado 1.000 pessoas, que é uma amostra, né? Isso é no Rio Grande do Norte, não vai ter só 1.000 pessoas. E a pergunta era o seguinte, era para responder sobre administração. O que as pessoas estavam achando sobre administração. E a resposta era opcional, tinha as opções já, ela é fechada, é uma pesquisa fechada. Você podia responder ótima, boa, regular, ruim e indiferente. Então, dessas 1.000 pessoas, 130 respondeu. Tá, primeiro você tem que analisar o seguinte, quando você for apresentar esse gráfico de coluna, um eixo da horizontal, né, representa a resposta, e da vertical representa o número de pessoas. Como o que respondeu mais foi como administração é boa e foi só até 520, então não precisa ir até 1.000, eu vou até 600. E aí ele escolheu aqui de 100 em 100, né? Professor, mas isso é padrão escolher de 100 em 100? Não, você pode escolher de 50 em 50, de 200 em 200. Quanto menor for o número, maior vai ficar o gráfico. Quanto maior for o número, menor vai ficar o gráfico. Só que se você escolher também um número muito alto, né, pode ficar uma dificuldade para o entendimento. Então ele escolheu aqui de 100 em 100. Então, o que dá para perceber aqui? De 100 em 100 são traçados linhas horizontais. Como o que respondeu que estava ótimo a administração foi 130, passou um pouquinho, né, do tracinho da horizontal aqui de 100. O que respondeu que estava boa foi 520, então passou um pouquinho do 500. O que respondeu que estava regular era 190, então quase chegou no 200. O que respondeu que estava ruim era 80, então quase chegou no 100. Indiferente também é 80. Aí ele está perguntando aqui, ó, quantos por cento que respondeu que a administração está ótima, boa e regular? Então, eu vou somar o ótima, boa e regular. Se você somar aqui, ó, vamos pegar a parte inteira, 100 com mais 500 com mais 100, vai dar 700, né? Aí eu pego 30 com mais 20, 50, com mais 90, 140. Com 700 dá 540. Então, 540 de 1.000, né? Aí você vai fazer o seguinte, 540 dividido por 1.000 dá 0,84. Vezes 100, 84%, ó. Gabarito D. Vocês viram como que é tranquilo? Bom,
Vamos entender agora sobre os tipos de gráfico existentes na estatística. Nós temos aqui o famoso gráfico de setores, né? Ele é considerado também como torta ou pizza. E aí observamos aqui que é o seguinte, nessa apresentação aqui, ele é apresentado por porcentagem. Só que essa porcentagem, ela está relacionada aos graus. 100% é o todo. E 360 também é o todo. Então, para mim fazer uma relação entre o grau e a porcentagem, o que eu devo fazer? Você pega 360 e divide por 100, que dá 3,6. Então, cada 1% equivale a 3,6 graus. Né? E essa divisão tem que ser proporcional. Se eu for apresentar 50%, ele tem que equivaler a 180 graus, que é a metade, né, do círculo. Né? Então, essa maneira de calcular tem que ser assim. E você pode usar a regra de 3. 360 equivale a 100%, igual a 45% equivale a x. Multiplica o meio pelos extremos e observa quantos graus que vai dar esse 45%. Os tipos de gráfico, ela pode ser gráfico linear, né? Que é através de linhas, né? Aí você tem a leitura aqui, ó, 5, né? Aí foi aqui, ó. Aí começou aqui de 0, e aqui é 20. Então, se aqui é 20, aqui é 10. Então, 0. Aí eu tenho 5 aqui e 10 aqui. Aí eu tenho aqui, ó, foi lá no 30, né? Está entre quem? Entre 5 e 20. Né? Seria 17,5, por exemplo. Então, esse aqui é linear. Esse aqui é de coluna. Esse aqui é de barra. Esse gráfico aqui é de setores, né? Que eu acabou de falar. E esse aqui é de pictograma. O gráfico de pictograma é aquele gráfico representado por figura. Né? E aí, cada figura representa um inteiro. E quando tiver meio figura, é porque está representando a metade daquele inteiro. Né? São os tipos de gráfico existentes. Como que você, através de uma tabela de dados, você constrói um gráfico? Tá, vamos analisar aqui. Foi pesquisado 6 classes, e sobre essas 6 classes foi pesquisada a idade. Aí ele dividiu o intervalo aqui de 28 até 36, foi 4 pessoas. De 37 até 45, foi 6 pessoas. De 46 até 54, foi 3 pessoas. De 55 até 63, foi 6 pessoas. De 64 até 72, foi 3 pessoas também. E de 73 até 81, foi 3 pessoas. Bom, um eixo, né, vai apresentar o quê? Vai apresentar a idade, né, das classes. E o outro vai representar a quantidade de pessoas. Tá aqui, ó, número de pessoas e aqui a classe. Então vamos lá, ó. De 28 até 36 foi 4. Então, ó, 28 até 36, né, foi 4. De 37 até 46 foi 6. Ó, 37 até 46 seria 45, que não inclui 46, foi 6. E de 46 até 55 foi 3, tá aqui. E de 55 até 64 foi 6. E de 64 até 73, né, foi 3 também. E aqui faltou, né? Ele não colocou aqui, de 73 até 82, que seria a mesma altura aqui, ó. Seria a mesma altura aqui. E até 3 também. Essa maneira de você representar, né, o gráfico. Construir o histograma, cores correspondentes à tabela, feito no item B. Então está construído aí. Aqui não foi representado com um gráfico de setores a situação final dos alunos, né? Aqui foi sobre os aprovados, o reprovado e o reprovado por falta. Nós vemos aqui que 73,5% dos alunos foram aprovados, que essa parte é azul. Isso aqui foi apresentado em porcentagem. E esse ângulo aqui vai medir quantos graus, professor? Seria 73,5 vezes 3,6, porque cada
equivale a 3,6. Para me saber quantos graus que vai ter esse setor aqui, essa parte azul, né? Já a parte verde é os alunos reprovados, né? Deu 7,4%. E a parte vermelha foi os alunos reprovados por falta, né? Passou de 25% da falta, né? E aí foi reprovado por falta, 19,1%. Então, essa é a maneira de apresentar, né, uma informação no gráfico de setores, né? Espero vocês terem gostado do vídeo, né? A busca do conhecimento é a certeza de um futuro com sucesso. Bom estudo a todos. Até o próximo vídeo. Quem estiver assistindo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no meu canal.